Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo, me vendo bem? Eu não estou conseguindo acessar o bate-papo. Bom, eu vou continuar assim mesmo. Depois eu prometo responder a pergunta de vocês. O motivo dessa palestra, eu queria ilustrar toda uma caminhada do Feng Shui clássico para que vocês possam ter uma ideia das escolas e das suas principais ferramentas. Para isso foi montado essa palestra e espero que vocês gostem. Vamos falar sobre Feng Shui. O que seria Feng Shui? O primeiro ideograma, ele fala de vento. E o segundo ideograma, ele fala de água. Isso quer dizer, o Qi é carregado pelo vento e é retido pela água. Mas isso ele tem um simbolismo muito mais profundo. Na verdade, a técnica primordial do Feng Shui, o que é? Reter o bom Qi o mais tempo possível e liberar o mau Qi rapidamente. Essa é a técnica base do Feng Shui. E para isso existem diversas escolas, diversas técnicas para que isso seja feito. Nós temos então, dentro do Feng Shui clássico, nós temos duas tradições. A primeira, uma tradição chamada Sanhe, e que dentro dessa escola, dessa tradição, ela traz uma escola chamada Shin-Shipai, que é a análise complexa da forma. O que seria isso? Seria todo um entorno, aquela grande paisagem que domina aquela região. E essa paisagem, analisada pelos mestres, ela dirá se ela é boa ou não, para que se possa construir, por exemplo, uma cidade, uma vila. A segunda técnica é uma técnica chamada Luantou, que na verdade é a análise do entorno da sua casa. A terceira seria a escola Bazai Pai. Ba significa 8, Zai significa setores ou porções. Então são 8 pedaços. Normalmente nós costumamos chamar Bazai de 8 mansões ou 8 palácios. E a técnica mais avançada seria a técnica do dragão d'água e dragão da montanha e a Liqi. Na tradição San Yuan, ela traz uma outra técnica chamada Xuan Kong Feixin, conhecido como o vazio misterioso das estrelas voadoras. É uma das técnicas mais avançadas em termos de Feng Shui clássico. É com essa técnica que nós navegamos no tempo e espaço da construção e podemos detectar eventos futuros e corrigi-los. A outra técnica é Xuan Kong Dagua, que é o estudo dos hexagramas. Essa técnica é feita para áreas de grandes construções como shopping, uma ecovila, um condomínio, por exemplo. Essa técnica ela é aplicada somente nesses casos. E o Xuan Kong Long Menda Badaju seria os portais do dragão. Essa já é, vamos dizer, uma pós-graduação dentro do Feng Shui clássico. E dentro disso tudo, nós temos várias técnicas de como tratar
o Ti. O que seria o Ti, na verdade? O Ti, em termos de pensamento chinês, é a energia vital, a energia primordial, a energia de vida. Por isso que, muitas vezes, eu falo que onde o Ti passa, ele, na verdade, ele carrega a impressão, ele grava a impressão por onde ele passou. Por exemplo, se ele passa por um ambiente mal cuidado, ele leva essa impressão de ambiente mal cuidado para frente. Se ele passa por um ambiente limpo, organizado, ele também leva essa mesma impressão. Por isso que uma das primeiras coisas que eu sempre oriento em termos de Feng Shui clássico é a limpeza. Quando eu digo limpeza, é limpeza no sentido de limpar mesmo. É a organização. É descartar de equipamentos, coisas quebradas, para que um novo possa entrar na residência. Ele não fique ocupando um espaço desnecessário. O Ti seria uma energia que, por onde ela passar, ela tem o poder de transformação. O segundo é o conceito do Yin Yang, que é um conceito, vamos dizer, quântico. Por quê? O Yin, ele está inserido dentro do Yang, e o Yang está inserido dentro do Yin. Eu vou dar um exemplo muito simples. Aqui no Brasil nós estamos no horário Yin, porque é noite, só que no Oriente, lá é um horário Yang, porque é dia. Então, o Yin e o Yang, ele não acontece individualmente, ele acontece simultaneamente. Então, nós dissemos que uma energia, toda energia, ela tem uma frente e o dorso. Quanto maior a frente, maior o dorso. Isso quer dizer o que em termos práticos? Que uma energia positiva, ela também vem no dorso dela a mesma quantidade e a mesma força de energia negativa. Então, existe uma intercorrelação, uma interdependência. O que acontece com essa interdependência? Seria o acontecimento da mutação. E aí nós entramos no campo do I Ching. Quem imaginaria, por exemplo, que para lidar com a energia, nós temos que ter uma noção profunda de I Ching. Ora, o I Ching é o estudo da transformação, é o estudo da mutação. Se nós estamos falando de energia, o princípio do estudo é o I Ching. Porque o I Ching é o grande tratado da energia. E aqui nós temos a noção de como é que essa energia ela vai se transformando. Nós temos uma linha sólida, Yang, luminoso, dia, energia ascendente, e nós temos a energia Yin, que é noite, obscuro, e a energia descendente. Embaixo, nós temos todas as composições possíveis entre Yin e Yang. Aí nasce o primeiro trigrama, que é o Shen, o trovão. O segundo, Kan, que é a água. O terceiro, Zhen, que é a montanha. O quarto, Sun, que é o vento. O quinto, Li, que é o fogo. E Dui, que é o lago. Aqui nós temos também os elementos: madeira, água,
terra, madeira, fogo e metal. E temos também correlacionado a isso a cor. Madeira verde, água preto ou azul escuro, a montanha como terra é o amarelo, o vento como madeira, uma madeira um pouquinho mais velha, um verde mais escuro, o fogo o vermelho e o lago como metal a cor branca ou as cores metálicas. E aí nós temos a organização dessas energias em termos dinâmicos. Então, o que é Bagua? Bagua significa também 8 faces. E nós temos 2 tipos de Bagua. O Bagua, considerado, chamado de Bagua do céu anterior, e o Bagua chamado Bagua do céu posterior. Shantian Bagua, Houtian Bagua. Porque Bagua, gente, não é nada mais, nada menos que uma configuração energética que estão em perfeito equilíbrio. Isso ele pode ser demonstrado matematicamente. De que maneira? Pelo quadrado mágico. Então eu tenho aqui água, terra, madeira, fogo, terra, metal, e no centro, terra. Em que? Por que ele é chamado quadrado mágico? Porque se você fizer a soma horizontal, vertical e diagonal, ele vai dar sempre 15. Se eu tirar o 5, ele vai dar sempre 10. Não importa por que lado eu some, ele vai dar sempre 10. O que quer dizer esse Bagua, então? Que, na verdade, esse Bagua é esse aqui. Aqui eu tenho o 9, aqui eu tenho o 2, aqui eu tenho o 7, aqui eu tenho o 6, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o 8, o 3 e o 4. Está aqui. Isso quer dizer o quê? Que não importa o elemento, eles podem ser antagônicos. Por exemplo, fogo e água, eles são antagônicos. Metal e madeira, eles são antagônicos. Metal e madeira, eles são antagônicos. Mas eles estão em perfeito equilíbrio dinâmico. Isso que importa em Feng Shui clássico. Esse equilíbrio dinâmico. Como é que é a dinâmica energética de um ambiente? E aqui, o círculo dos 5 elementos. O Wuxi, na verdade, ele é erroneamente conhecido no Ocidente como 5 elementos. Na verdade, ele é conhecido em Feng Shui clássico como 5 movimentos. Então, nós teremos água, que alimenta madeira, madeira que alimenta fogo, fogo que alimenta terra, terra que alimenta metal, e metal que alimenta água. Isso no sentido horário. Quando eu faço pelo sentido anti-horário, água enfraquece metal, metal enfraquece terra, terra enfraquece fogo, fogo enfraquece madeira, e madeira enfraquece a água. E depois eu tenho o ciclo de controle, que metal ele controla a madeira ele controla a terra ela controla a água ela controla o fogo, e o fogo controla o metal. Depois nós temos o quarto ciclo, que seria água reforça água, madeira que reforça madeira,
fogo que reforça fogo, terra que reforça terra e metal reforça metal. Então, o estudo do Bagua, para poder quantificar, para poder entender o que está acontecendo na casa, qual é a mutação da energia, ela é fundamental. Porque eu tenho que ter um domínio completo de saber o que acontece, qual é a mutação que pode acontecer com os elementos. Porque quando eu estou falando de madeira, eu não estou falando da madeira, eu estou falando de uma energia madeira. Quando estou falando do fogo, eu não estou falando do fogo, o fogo de cozinha, o fogo do fogão. Não, eu estou falando de uma energia que ela expande e ela tem um movimento ascendente. Quando eu estou falando da água, eu estou falando de um elemento que ele tem uma energia descendente. Quando eu estou falando de um metal, eu estou falando de uma energia que tem a propriedade da contração e a madeira da expansão. Então, se eu tenho um metal, por exemplo, que ele é uma energia negativa, o que eu posso colocar para impedir esse metal de agir? Eu posso colocar água, porque a água enfraquece metal, ou eu posso colocar o quê? Fogo, que controla o metal. Fogo derrete o metal, ele controla o metal. E aqui nós estamos falando de energia. Agora vamos à primeira escola do Feng Shui clássico, que é o Shin Shi Pai, análise complexa da forma. Nós temos, em primeiro lugar, os estudos dos dragões da montanha. Nesse caso aqui, nós temos o dragão com os picos em forma de triângulo. Então, nós temos toda uma paisagem de fogo. Por quê? Fogo, a forma dele é triangular. A terra é quadrada, o metal é redondo, a água são ondulados e a madeira é retangular. Então, quando eu olho essa cadeira de montanha, formando esse triângulo, eu tenho aqui uma energia fogo muito presente. Ora, se eu tenho uma energia fogo predominante num ambiente, a força da natureza predominante é de fogo, se eu construir nesse local a minha residência em forma de madeira, o que vai acontecer? A minha casa vai ser enfraquecida. Então vamos voltar um pouquinho para nós podermos entender. O que fogo faz com a madeira? Ele enfraquece a madeira. Qual seria a forma ideal da minha casa? Terra, porque fogo gera terra. Então eu teria de construir nessa região uma casa numa forma quadrada para que eu possa inserir na natureza de uma forma ordenada, de uma forma me aliando à energia predominante. No caso do dragão d'água, seria todo o fluxo energético da água, o estudo. Porque todo local, para ele ser um bom local para mim viver, eu tenho que ter água. Então, quando eu tenho um rio que ele circunda e passa pela frente da minha casa, fazendo esse movimento, é chamado colar de pérolas. É um bom movimento de água. Agora, vamos supor que eu tenho uma casa nessa região.
E o fluxo de água ele vai lá para a Montanha dos Fundos. Eu tenho uma fuga de energia. Então o local é péssimo para mim fazer qualquer tipo de construção. E aqui nós temos o dragão da planície. Veja bem, o tipo de dragão de montanha que nós temos predominantes. E aqui a planície. Qual seria o objetivo do Xinxipai? É encontrar um lugar que os chineses chamam de cova do dragão. O que significa essa cova do dragão? Um local onde essa energia está concentrada, essa energia é muito mais viva. Então, é nesse local de construir, por exemplo, uma cidade e uma vila. Aqui eu tenho os braços da montanha, que percorre, porque o Ti ele vai percorrer por cima da montanha e ele percorre pela lateral da montanha. Eu tenho aqui uma casa, um conjunto de casas, que tem logo um montinho aqui, fazendo a tartaruga negra, a proteção dessa casa. Isso é um ótimo local. Isso aqui é um desenho do Templo Imperial, onde os mestres faziam a topografia local para inserir o estudo de uma cidade. Aqui eu tenho o rio em forma mais ou menos de S, eu tenho toda uma montanha, uma cadeia de montanha, retendo o Qi nesse vale. Aqui eu tenho várias montanhas, também ajudando a reter o Qi, e um rio passando em frente da boca desse vale. E aqui, uma outra montanha protegendo o local da cidade. Aqui seria exatamente a boca do dragão, a cova do dragão. Um local ideal para ser construído uma cidade. E por que essa preocupação de fazer um estudo no sentido de construir uma cidade num local próspero? Ora, a China antiga era puramente agrícola. E o império vivia de impostos. Se não houvesse uma boa colheita, não haveria impostos e não haveria como sustentar o império. Por isso a necessidade de alocar cidades em locais que tenha um Qi de prosperidade. E aqui, já trazendo o mesmo conceito, se bem que Xinxipai são para grandes áreas, essa montanha, por exemplo, ela pode estar a 400, 500 quilômetros de distância do local. Então, são para grandes áreas. O Liantu já não, já é para uma área mais perto. Aqui nós teríamos o rio, e essas construções significando várias montanhas, vários obstáculos. Então, qual dessa construção estaria beneficiada? Então, nós trazemos todo o conceito de Xinxipai para um plano urbano. Aqui nós temos as rodovias. Aqui nós temos toda uma mata preservada, para que haja a reciclagem desse Qi. Nós temos o cinturão verde protegendo essa cidade, que é muito benéfico. E agora, a mesma situação
nós vamos trazer para o interior da residência. Como é que esse Qi ele vai trafegar dentro dos ambientes? Para quem assistiu a minha primeira palestra do Feng Shui para iniciantes, já ouviu eu dizer que o Qi ele tem que passear por dentro da casa de uma forma tranquila e suave. E onde seriam as montanhas? As montanhas seriam as paredes, os mobiliários, e o rio seria o espaço entre eles, o corredor. Como é que esse Qi ele flui? E como é que eu posso segurar essa energia em cada ambiente de modo que ele seja próspero? Então aqui, esse é o estudo do Yantu interno, fazer toda a composição interna de posição de mobiliários para que essa energia ela entre pela porta, ela passeie por toda a casa e ela saia de uma maneira tranquila. E não vamos nos esquecer também que o Qi ele também promove uma limpeza energética. Vocês podem fazer, por exemplo, um teste que é muito simples. Vocês já perceberam que quando vocês mudam a posição do mobiliário dentro da casa, a sensação é outra? Por quê? Porque foi alterado o caminho do Qi dentro da casa. E aqui, um esquema arquitetônico de uma casa chinesa. Aqui são os aposentos, os vários aposentos da casa, e aqui dentro um jardim central. Esse jardim central, ele é chamado Mintan. O que seria Mintan? O Palácio Celestial. É o encontro da energia cósmica com a energia da Terra. Então, quando eu tenho um Mintan no centro da minha construção, eu tenho uma fonte, na verdade, de energia muito auspiciosa banhando a casa toda. Então, nós deveríamos de ter vários Mintans nos vários ambientes da casa. Na sala, nos quartos, na cozinha, nós deveríamos ter vários Mintans. E aqui nós temos um palácio do governo cercado por muros, só que a construção ele fica no centro. Por que no centro, gente? Vamos lá. Veja bem. Porque eu fico rodeado por todo um ciclo energético no entorno dessa construção. Então, os arquitetos imperiais que dominavam essa técnica, eles sabiam exatamente onde alocar a construção. Em que direção geomagnética eles deveriam de montar essa casa. Aliás, não é uma casa, é um palácio. Porque tinha um detalhe. As técnicas de Feng Shui eram segredos de império. Eles só eram alocados, só eram feitas para membros do império. Ok? Então, por isso que hoje, em termos de Oriente, Feng Shui ele é muito aplicado para consultoria empresarial. Por quê? Porque Feng Shui, na verdade, ele veio para potencializar poder e finanças.
E, logicamente, você vivendo num ambiente sadio como esse, a saúde. Para potencializar relacionamentos. Um governador, por exemplo, ele tem que ter bons relacionamentos. Aí, o resultado de tudo isso é a harmonização. E não como foi trazido para o Ocidente. Ah, eu quero harmonizar, mas harmonizar o quê? Primeiro, eu tenho que alcançar a minha capacidade de trabalho plena para eu poder aferir ganhos, para eu poder ter reconhecimento, para eu poder ter saúde. Com esses 4 pilares alcançados, aí eu tenho uma harmonia da vida. Como o arquiteto e o design de interiores, ele pode trabalhar uma energia dentro da casa, através de mobiliários, posições de mobiliários, através de cores, através dos materiais e através de texturas. E aqui o paisagista também. Ele pode fazer um projeto com uma ordenação dos 5 elementos num local. Eu posso colocar, por exemplo, uma planta de uma forma triangular, se eu quiser um elemento fogo presente. Eu posso colocar uma planta de um formato redondo, se eu quiser o elemento metal presente. Eu posso fazer um corte, por exemplo, na folhagem de uma planta, na forma retangular, se eu quiser, por exemplo, a energia. Nesse caso aqui, como é uma energia, é uma forma que ela não tem definição, ela é mais ou menos ondulada, eu poderia dizer que aqui, apesar de ser tudo planta, ela tem a forma de água. Então, eu tenho aqui uma grande quantidade de energia água presente no local. E agora vamos para a segunda escola, que é chamado de Bazai. Ba, novamente, 8, Zai, mansões. Então, nós temos o sul, sudoeste, oeste, noroeste, norte, nordeste, leste e sudeste. Essa planta ela está voltada para o norte. Então, ele tem um baguá diferente. Essa casa, se ela tivesse montado para noroeste, era um outro baguá diferente, e assim consecutivamente. Então, a escola Bazai, ela não trabalha só com um baguá, ela trabalha com 8 baguás, e cada um diferente do outro. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui nós voltamos novamente aos trigramas, tá certo? Para entender como é que a energia ele muta dentro da casa. Então, na verdade, o famoso baguá que todo mundo costuma pendurar na porta, ele, na verdade, é uma ordenação matemática para que eu possa perceber para qual energia por exemplo, essa energia aqui, por exemplo, que é madeira, aliás, é metal, para qual energia ele pode mutar. Ele tem várias possibilidades. Ele pode mutar para essa energia, ela pode mutar para 8, 7 energias. Então, eu tenho 7 possibilidades aqui. Agora, quem vai me dizer para qual energia ele está mutando? O histórico da casa. Então, nós temos aqui os portentos da escola Bazai, sendo os portentos positivos. Shenki, que é prosperidade, é a energia mais, vamos dizer, mais forte. Tianyin, medicinal.
Liu Sha, desculpa, aqui houve um engano, gente. Tianyin, Yang Yang e Fu Wei, que seriam energias positivas. No negativo, Juimin, catástrofe, Wu Gi, que é chamado de 5 fantasmas que carregam o tesouro. Essa energia ela pode abrir portais. Liu Sha, acidentes. Hohai, azar. Na verdade, como eu havia dito no início, toda energia positiva ela tem na sua outra face uma energia negativa. E quem dispara essa energia? O homem. Por isso que na escola Basai, ela também é conhecida como uma escola consciencial. Porque quem dispara as energias positivas ou negativas é o homem através das suas ações. Então aqui nós temos um baguá de uma casa leste. Eu estava falando que Shenki é uma energia mais próxima. Então preste atenção onde está Shenki na casa leste. Ele está aqui. Na casa oeste, ela está nessa posição. A medicinal, na casa oeste, ela está nessa posição. Quando eu volto para outra casa, para a casa leste, ela está nessa posição. A energia de paz de espírito, por exemplo, ele está no leste. Na outra casa, ele está a oeste. Então, nós temos 8 tipos de baguás. Esse aqui é o baguá interno da casa. E essa aqui é o baguá externo da casa. Então, nós temos 2 tipos de baguá. O baguá interno da casa e o baguá externo da casa, que também muda. Na casa oeste, a energia de prosperidade está aqui. E na casa leste, a energia de prosperidade ele está aqui. E por que é importante saber isso? Vamos supor que essa casa ela tenha o portão de entrada numa energia negativa. Eu tenho que fazer a devida correção. Porque é por aí que o Ki vem da rua. E ele entra para dentro do terreno e depois para dentro da casa. Aqui é a mesma coisa. Nesse caso, aqui tem uma energia próspera. No mesmo local, no mesmo portão, ele tem uma energia próspera. Então eu posso aproveitar essa energia, tá certo? Que é uma energia positiva e conduzi-la direto para dentro de casa. E aqui, um exemplo de consultoria. Primeiro, vamos estudar toda a geopatia do terreno onde essa casa está sendo construída. E aqui foi detectado um veio de água subterrânea, que ela tem essa dimensão, é dessa linha até aqui. Ela tem uma fratura leste-oeste. Ela tem uma rocha fraturada aqui. E ele tem um nodo geomagnético. A pior energia que nós podemos ter dentro da casa é o nodo geomagnético, porque é o cruzamento de várias linhas geomagnéticas. E quem dormir em cima de um nodo geomagnético, ele pode ter, por exemplo, câncer, quando ele é exposto muito tempo por essa energia. Então, toda uma correção em termos de geobiologia tem que ser feita. Isso quando a casa ainda estiver na fundação. Se ela já estiver, por exemplo, montada, tem outras técnicas para segurar esse veio d'água, esse nodo geomagnético, essa rocha fraturada, mas o ideal é que ela seja feita no início da construção. E aqui é um exemplo de consultoria em que essa casa ela tem a face noroeste, ela tem uma energia Hohai, que é uma energia de azar,
Como é uma porta de entrada, então eu digo que essa porta está ativa porque aqui tem um rio. Quem movimenta essa porta? São os moradores da casa. Então, com certeza, essa energia ela está ativa. Ora, ela é uma energia de terra. Qual seria a cura? Qual seria a correção? Quem é que enfraquece terra? Vamos voltar lá nos 5 elementos, terra, quem enfraquece? Metal. Ou madeira, que controla a terra. Então, nessa consultoria, a opção foi colocar nessa região, dessa área aqui, uma planta que tenha o caule grosso, simbolizando uma energia madeira viva. E depois, para complementar a consultoria, aqui, por exemplo, tem as direções pessoais. Então, nós percebemos aqui todas as direções pessoais. Positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, positiva, negativa, positiva e assim por diante. Então, vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa esteja dormindo com a direção da cabeceira da cama na direção Vogi. É uma pessoa que vai acordar estressada, é uma pessoa nervosa, é uma pessoa que a qualidade de sono dela já está afetada. Se eu deslocá-lo, ela, para cá, que é uma direção de Fui, de paz de espírito, ela passa a receber, por 8 horas, que ela está exposta dormindo, ela está exposta a uma energia positiva. O local onde ela está, por exemplo, fazendo a sua alimentação, eu posso colocar sua cadeira para uma direção medicinal, a sua mesa de trabalho para uma direção de prosperidade, e aqui, o local, por exemplo, onde ele senta para fazer a sua leitura, por uma direção de relacionamento. Então, eu posso fazer um mix. Então, esse baguá é para uma pessoa que tem uma energia madeira. Aqui, nós temos o Shenki. Vamos fazer uma correlação com uma outra. Nesse caso, é uma pessoa de metal. A mesma posição é negativa. É Vogi aqui. Então, vamos voltar lá. 3, ele tem Shenki. E o 7, ele tem Vogi, que é uma energia de briga, de discussão. Sendo que aqui, do lado, 15 graus para cá, ou à direita ou à esquerda, ele tem 2 energias de relacionamento. Então, eu coloco a cabeceira da cama dele nessa direção, e não nessa. Então, com isso, eu também faço o mesmo mix de direção para essa pessoa. E faço individualmente para cada membro da residência. Vou falar um pouco do Shong Kong, o vazio misterioso das estrelas voadoras, que ela já tem um diagrama de estrelas diferente. E aqui é o voo das estrelas. Como é que a energia ele voa dentro de uma residência? Então, ele vai do centro, então 5, 6, 7, 8,
9, 1, 2, 3, 4 e volta para o centro novamente. E como que é o mapa estelar de estrelas voadoras? Essa aqui, uma casa norte, por exemplo. Então eu tenho aqui, sempre esse primeiro número é o dragão da água, que é o dragão das finanças, e aqui eu trago o dragão da montanha, que fala sobre saúde. Em estrelas voadoras, nós dizemos que um bom dragão d'água, nós damos água. Para um mau dragão d'água, nós damos montanha. Para um bom dragão de montanha, nós damos uma montanha, e para o mau dragão da montanha, nós damos água. Isso quer dizer o quê? Aqui, esse 8 é um número próspero até 2023. Se aqui eu tiver uma abertura, eu estou dando água para um bom dragão d'água. Aqui eu tenho um dragão da montanha. É um dragão ruim? É um dragão ruim. Se aqui eu tiver uma montanha, eu estou apoiando esse dragão. E ele pode trazer doença para dentro de casa. Então eu tenho que fazer uma abertura para dar água para o mau dragão de água. E aí eu faço a correção. A correção, em termos de estrelas voadoras, seria energia cura energia. Ti cura ti. Um bom ti cura um ti ruim. Aqui também um outro mapa de uma outra casa, com os dragões d'água, o dragão da montanha. Vocês podem reparar que ela muda totalmente de posição conforme a direção magnética da casa. E em estrelas voadoras, nós temos 24 baguás diferentes. Então, nós trabalhamos com 24 baguás diferenciados. E aqui a estrela anual. Essa estrela anual nós chamamos de estrela visitante, que a cada ano ela muda de posição. Esse ano de 2014, nós temos essa configuração. Essa energia é energia de catástrofe, essa energia é energia da doença, essa é uma energia de relacionamento, esse é chamado energia detonadora, porque ela pode acionar ou não uma energia positiva ou negativa. Essa energia é a energia da prosperidade, aqui é uma energia de briga, aqui é uma energia também chamado metal guerreiro, é uma energia também de acidentes, e aqui também é a mesma coisa. Isso para 2014. 2015, esse 3 ele passa a fazer parte aqui do centro, então ele ficaria na seguinte composição: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Essa mudança de posição dessa energia, que em 2015 vai dar uma dinâmica diferenciada para essa casa. Por isso que projetos de Feng Shui, ela tem que ser revisado ano a ano, porque com a mudança da posição dessas estrelas visitantes, dessa estrela anual, a dinâmica muda. Esse ano, por exemplo, ele tem uma porta aqui, a energia financeira está ótima.
Só que o ano que vem vai entrar uma estrela 4 de relacionamento. Se ele não tomar cuidado e não fizer a correção necessária, porque aqui é uma porta de entrada, com certeza essa energia pode estar ativa, o que vai acontecer? Pode até acontecer um divórcio. E aqui, novamente, um outro caso de uma dimensão da água, sendo essa dimensão, sempre em estrelas voadoras, e aqui uma rocha fraturada. E aqui, o mesmo ambiente sendo corrigido com a técnica de estrelas voadoras. Isso foi um exemplo de uma consultoria que eu fiz num escritório. Aliás, num escritório. Em que ele tem o 5, que é uma energia de catástrofe na porta. E ele está dando água para esses 5. Por isso que as finanças não andavam bem. Então, fecha essa porta, abre essa que eu tenho uma energia 1, que ela é boa, e eu faço o fluxo da entrada de clientes nesse ponto. Feng Shui, ele é muito simples, só que você tem que saber dominar a técnica. Você tem que saber como movimentar essa energia a seu favor. E, novamente, aqui, como o arquiteto, poderiam trabalhar com formas, mobiliários, material, cor, textura, mesmo em estrelas voadoras também. A cor, na verdade, nós usamos mais para uma acuidade visual, uma acuidade mental. A pessoa olhar para o ambiente e se sentir bem. Mas a cor serve também para massagear, entre aspas, o Qi. Quando eu tenho uma estrela 3, que é madeira, que é uma estrela de briga, se ele encontrar um ambiente propício e recebê-lo bem, essa energia de briga não dispara. Agora imagina ele entrar num ambiente onde tenha metal. Metal, ele afronta. Metal, ele vai querer controlar a estrela. E aí começa a haver discussão dentro da casa. Porque há uma energia de conflito no ambiente. E o paisagista, ele pode fazer um projeto com a visão ordenada dos 5 elementos. Né? Aqui eu tenho o rio, aqui eu tenho a montanha, e eu posso fazer, aqui eu tenho um pouco de fogo, eu posso fazer várias composições dos 5 elementos no entorno da casa. Trabalhar também com cores, variedades de plantas e promover a defesa do cinturão energético do Qi que entra pelo portão. Então, o Qi já vem entrando, sendo massageado antes de chegar na casa. Daí a importância do paisagismo no conceito do Feng Shui clássico. E agora eu vou falar um pouco da formação avançada, que seria a pós-graduação dentro do Feng Shui. A primeira seria o Shokong Dagua, que nós vamos lidar agora não mais com trigramas, mas com hexagramas. São cálculos feitos para grandes áreas, shoppings, condomínios. Ela não é feita para pequenas áreas. É um estudo muito complexo, que nós lidamos com 64 hexagramas do I Ching, e é um estudo matemático. A segunda, o dragão d'água da montanha, que nós vamos estudar o fluxo da água numa região, se ela é benéfica ou não, e como fazer essa correção. E aqui, o instrumento
principal de um consultor de Feng Shui clássico, que é a Lopan. Nesse caso, essa Lopan, ela é uma Lopan que ela tem os dados da escola Sanhe e San Yuan ao mesmo tempo. Elas são de 36 anéis, ela tem toda a codificação energética. Seria como se fosse uma máquina de cálculo que eu faço o direcionamento através dessa bússola e sei exatamente que tipo de energia está entrando ou saindo dentro da casa ou do terreno. E por último, gente, o estudo do Kanyu. O que seria o estudo do Kanyu? Seria o estudo do Feng Shui clássico aliado à astrologia chinesa. Por quê? Porque Feng Shui, ele fala da casa. Quem fala do homem é a astrologia chinesa. Então, eu considero que a pessoa ele tem uma formação completa quando ele domina tanto Feng Shui como astronomia. Astrologia chinesa. Isso é chamado de Kanyu. É um tratado mais complexo para você dar uma consultoria ao seu cliente. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado. Existem dois tipos de consultoria, a residencial e o empresarial. Em termos de mercado, são poucos os profissionais qualificados. E eu fiz hoje um cálculo. Nós temos, em termos de consultores formados em Feng Shui clássico no Brasil, um pouco mais de 0,0001% da população. Então, nós temos um mercado muito vasto que não tem consultores especializados tanto na área residencial como na área empresarial. Então, é um mercado que oferece muita oportunidade para bons profissionais. E bons profissionais não é aquele que tem o conhecimento, é aquele que dá resultado ao seu cliente. Quando você faz uma consultoria empresarial, o empresário ele quer saber, no final do ano, né, se ele houve ganhos. E se não houver ganhos, para ele não interessa. E no residencial, é qualidade de vida. Mas no empresarial, é ganhos. Com a mesma técnica? Com a mesma técnica. Vocês se lembram que eu disse a vocês que na escola Bazai, a Vugi era uma energia de briga? Em termos residenciais, ele pode ser ruim. Mas em termos empresarial, eu posso colocar, por exemplo, nessa área, vamos supor que o departamento de vendas seja alocado nessa área. O que eu vou ter, então? Uma equipe de venda mais agressiva. O que eu faço? Eu controlo um pouquinho mais essa energia Vugi, para que não haja brigas, mas ela dá uma energia de mais agressividade para vendas. Então você veja que a mesma energia, que muitas vezes é ruim para a residência, ele pode ser muito bom para o empresário. E aqui finalizando, o recado que eu queria passar a vocês é justamente essa de que o mercado ele realmente necessita de bons profissionais e nós temos muito poucos profissionais qualificados no mercado e nós temos todo esse parque industrial, todas as pequenas, médias empresas, nós temos várias residências que necessitam
desse tipo de consultoria. Tem muita empresa hoje buscando a qualificação de Feng Shui, né? E temos esse mercado aí pungente, praticamente parado. Então, o curso de formação da metafísica, ela vem justamente para tentar formar esses consultores no mercado, para que vocês sejam bons consultores no mercado. O mercado está pedindo esses consultores. Tá? Eu quero agradecer a todos que participaram dessa palestra, e já avisando que eu logo vou marcar uma terceira palestra só de tirar dúvidas de Feng Shui clássico. Então, quero agradecer a todos, né, e um bom final de noite. Até a próxima.